gente dar início. Bom, vamos lá então. O Login Event Manager. O Login Event Manager é a solução sim na SolarWinds. Tá? É aqui onde a gente vai conseguir gerenciar e fazer uma análise dos nossos logs que a gente vai conseguir tomar ações e também correlacionar logs de diversos equipamentos dentro do ambiente. Tá? Quando a gente abre o Login Event Manager, inicialmente ele não vai ter nenhum desse dashboard aqui. A gente tem alguns recursos, mas a gente tem que criar eles individualmente. Né? A gente faz isso através desse Widget Manager. Clicando nesse Widget Manager, ele tem uma lista bem extensa aqui na esquerda de diferentes tipos de widgets. É só a gente selecionar um widget e aí a gente consegue customizar a informação que reside dentro desse widget. Tá? Então, esses dashboards aqui... Opa, deixa eu voltar aqui. Tirar essa barrinha para a gente poder... Isso. Então, esse dashboard aqui, ele pode ser customizado para diferentes usuários, onde você vai ver informação baseada no usuário que estiver logado. Tá? Como o Marco mencionou, os requerimentos do LAN, eles são bem simples. O LAN ele é um Virtual Application, um VApp. Então ele pode ser deployed num ambiente de Hyper-V ou num ambiente de VMware. É simplesmente você você abre o seu hypervisor, seleciona a opção de importar um OVF, né, e você seleciona qual OVF você vai querer fazer, e aí dá recursos como memória e espaço em disco, e ele já vem tudo pronto para você. É uma máquina virtualizada já, toda robusta, com o sistema operacional, com banco de dados, tudo já contido dentro desse VApp. Você só tem que dar os recursos para ela, e aí a máquina já está funcionando. Geralmente, para fazer a instalação do LAN, não deveria durar mais do que uns 10, 15 minutos, porque é só a gente fazer o deploymento do OVF, e aí a gente vai ter um LAN sem nenhum nó aqui, né, onde a gente vê os nós que foram adicionados ao LAN, e aí é só a gente começar a fazer um scan ou adicionar uns nós, que a gente vai conseguir a monitorar o nosso ambiente. Então, o que o LAN vai fazer? Eu vou conversar um pouquinho sobre o que ele vai fazer, aí eu vou voltar que a gente vai estar monitorando. Tá? Então, essa primeira página aqui dos dashboards, ele vai ser informativo, vai dar informação de quais eventos, quantos eventos por minuto aqui, por exemplo. Né? Ele tá dando aqui eventos por source, né? Usuários por número de eventos por usuário, coisas assim. Então, cada um desses recursos aqui, eles são vivos. Se eu clicar em cima de um ponto, eu vou ser levado para uma página onde eu estou limitando aqui os resultados desse ponto que eu selecionei. Agora, dentro desse filtro aqui, ó, tá? Vou voltar aqui no All Events, eu estou pausado, eu vou dar um resumo para vocês poderem ver como... Agora ele está pausado aqui, era o Network Traffic que estava pausado. Deixa eu dar um resume aqui no Network Traffic. E eu vou dar um All Events aqui, eu vou dar um resumo também. Tá certo. Então, esses eventos, esses syslogs que estão sendo enviados para o LAN, eles estão sendo normalizados. Né? Então, isso é feito através dos conectores do LAN. Então, nessa segunda aba aqui, onde a gente tem o Monitor, a gente está vendo em tempo real todos os logs que estão sendo enviados para o LAN e sendo normalizados por ele. Então, aqui eu tenho tipos de eventos, né, onde diz Event Name, a gente consegue ver Machine Log On, Machine Log Off, Web Traffic, né, diversos tipos de syslog e de eventos que estão sendo enviados e correlacionados pelo LAN. Na esquerda aqui eu tenho diversos filtros, né, que eu posso limitar para, obviamente, porque no ambiente começa a receber muita informação, então eu consigo limitar os eventos
baseado nesse filtro. Então aqui eu tenho eventos do LAN, por exemplo. Aqui são regras que estão disparando, né? Eu tenho outros incidentes aqui, eu tenho eventos de segurança, né? Client Access aqui de HTTP, tráfego desconhecido ou não comum, né? Tenho também ataques aqui que parece que teve um Trojan aqui que foi quarantine detectado, né? Então tem vários tipos de filtros que a gente vai providenciar já para você, né, por padrão quando você faz a instalação da solução. Porém, se você tiver a necessidade de adicionar um filtro, você também pode, né? É só você clicar aqui no Create, você faz um grupo novo, que nem esses grupos aqui, ou um filtro novo. Você clicando em filtro novo, ele vai perguntar o que você quer filtrar, você seleciona, né, a informação do filtro e traz ele para a esquerda. Então, se eu quiser filtrar baseado em acesso, né, então eu jogo aqui ó, o grupo Access com o IP. Então, access.detectionIP é igual a... Aí eu posso pôr qualquer um, posso pôr um certo IP. Ou eu tenho outras maneiras de filtrar aqui também. Eu posso criar esse filtro e aí agregar também uma notificação se eu quiser. Tá? Então esses filtros eles podem ser customizados também. Né? Você não é limitado a só usar os filtros que a gente cria para você. Você também tem a opção de criar o seu próprio filtro e customizar eles dessa maneira. Tá? Eu vou cancelar aqui, eu vou voltar. Deixa eu só dar um zoom aqui, porque minha página perdeu aqui um pouquinho. Aí, cancel. Vamos, pronto. Agora eu tô com minha barrinha de volta aqui. Então, voltando a esses filtros aqui, a gente vai conseguir ver que existem diversos filtros e alguns estão até desligados. Por padrão, aqui as coisas de compliance vão estar desabilitadas. Você vê que ele está off. Se eu tiver um que estiver off, eu venho aqui na engrenagem aqui, eu dou um turn on. Eu então vou estar habilitando esse filtro e aí eu consigo ver a informação ligada a ele. Tá? Esses filtros você pode desabilitar ou habilitar quando você quiser. E aquelas notificações que a gente tinha mencionado, elas vêm aqui. Ó. Então, aqui eu tenho notificação dos eventos de USB, que o USB Defender, que é um dos features do LAN, quais foram as regras ou os eventos que tiveram a ver com isso. Né? Vou voltar aqui no All Events para a gente conversar de como esses eventos são normalizados. Tá? Quando um evento chega no LAN, eu vou dar um pause aqui para a gente poder ficar nesse mesmo evento. Quando um evento chega no LAN, ele vai chegar de uma ou duas maneiras. Ou ele vai chegar via um syslog, né, que seus equipamentos nativos, né, que tem um syslog nativo, vão enviar via syslog para o LAN, ou via o agente do LAN, que é todos os seus nós que são baseados em um sistema operacional, ou seja, Windows, Unix, Linux, AIX, Solaris, né? Todos esses diversos tipos de sistemas operacionais a gente disponibiliza um agente, o qual você pode instalar, né? E esse agente vai fazer a coleta dos logs de uma aplicação específica, vamos por Oracle ou algo assim, e enviar para o LAN para poder também ser correlacionado. Tá? Então, aqui quando chega esse evento, esse syslog, ou via o agente ou via syslog, ele vai ser normalizado. Então, a gente vê aqui nos Event Details, eu vou abrir aqui um pouquinho mais para vocês, para a gente poder ver. Esse Event Details é praticamente os campos ou é a normalização desse evento. A gente consegue ver que o nome do evento vem do syslog. Então, o log para uma maneira o qual cada aspecto dela cabe dentro de um campo. E aí, através desses campos, que foram normalizados de diversos equipamentos, você consegue correlacionar de um equipamento para outro. Né? Então, aqui a gente vê cada ponto daquele log sendo referenciado a um campo específico. Então, toAlias, Apache Access Log, severidade, tempo de Detection IP, Manager, Event Name, Event Info. Então, tem vários campos que são customizados baseado
né, no tipo de log que nós recebemos. Isso é feito automaticamente via os conectores do LAN. Dentro do LAN, dentro do appliance, quando a gente vem aqui no Manage Appliance, e a gente clica nessa engrenagem aqui, a gente tem a opção de Connectors. Esses connectors são os connectors que vão fazer a tradução para a gente. E aí a gente tem vários que estão listados aqui, você consegue ver, tem de F5, tem de firewall, tem vários fabricantes, aqui tem a análise de arquivos, FortiGate, então vários fabricantes ao qual a gente consegue disponibilizar uma lista de data sources para poder normalizar e fazer essa correlação de eventos dentro do LAN. Uma lista extensa, naquele site que o Marco tinha mostrado para a gente, vamos lá, solarwinds.com.br, vale a pena a gente dar uma olhada também, porque é aqui que a gente vai ver todos os data sources do LAN em si. Então, se a gente vem aqui na segurança, né, tem o Login Event Manager, a gente consegue ter mais informação aqui no Saiba Mais. Ele vai abrir a página do Login Event Manager para a gente. Aqui embaixo, nós vamos ter os data sources do LAN. Vamos só tentar chegar lá. Aqui, origem de dados. Então aqui a gente tem uma lista bem extensa de diversos tipos, coisas como Database Auditing, ou Vulnerability Assessment, né? Tem também dispositivos de rede. Então aqui, se você precisar de uma lista bem extensa de todos os conectores do LAN, a gente consegue vir aqui direto nessa página solarwinds.com.br, vai no Login Event Manager, desce ali embaixo e tem vários tipos de conectores que estão disponibilizados. Ah, mas André, o meu equipamento não está nessa lista. Significa que o LAN não suporta? Não exatamente, porque é possível a gente criar um conector que não se encontra nessa lista. Muitas vezes os conectores, eles vão, o sistema de syslog vai ser bem parecido com o outro, que já temos um conector, então a gente consegue fazer uma customização. Eu só ponho o porém que geralmente conectores customizáveis só são criados para clientes. Se você está durante o seu tempo de avaliação, a gente não vai investir o tempo que é necessário para criar um conector para você, porque a gente não sabe se você é um cliente ainda ou não. Mas você vendo a ser um cliente, aí dá para a gente criar um conector sem problema nenhum. Tá? Voltando aqui ao Login Event Manager, a gente conversou um pouco sobre o monitoramento em tempo real aqui, né? Que é o All Events, a página aqui que diz o Monitor. Eu vou passar aqui agora para a parte que diz Explore. Né? É muito bom a gente, como sempre, que a gente fala quando a gente fala dos equipamentos do Orion, é muito bom a gente ter acesso a essa informação de correlação, de filtros, de notificações, mas a gente não vai conseguir ficar olhando a tela 24 horas por dia. Então, essa parte de Explore aqui do In-Depth é onde entra essa parte de históricos, onde a gente consegue fazer uma busca, uma pesquisa histórica, né, sobre a correlação. Vou pôr isso aqui no outro lado, porque ele está atrapalhando um pouquinho. Vamos lá. Tá. Então, é aqui onde a gente vai fazer essa busca histórica para a gente conseguir ver quais foram os eventos que ocorreram, vamos supor, uma semana atrás ou nos últimos 10 minutos. Né? E ele segue aquele mesmo método de filtragem que a gente viu nos filtros. Né? Então aqui eu estou vendo os últimos 10 minutos, né? Se eu dou um search, eu posso ver que eu tenho 3.328 resultados, ou seja, 3.328 eventos. Tá? Se eu quiser limitar isso somente a um tipo de evento específico, como aqui, Event Name, né? Vamos fazer o logon e logoff. Vamos fazer um de logon. Eu clico no logon, jogo ele ali em cima, né? E está aqui, Event Name igual a logon. Agora, se eu dou um play de novo, a gente consegue ver que diminuiu bastante o número de eventos. Né? Eu consigo, então, aí começar a filtrar baseado em outras. Então, vamos supor, eu quero Event Name e que dê um logon, e o toAlias eu quero que o toAlias seja Windows. Então, vamos ver esses dois. Eu dou um look aqui. Opa!
que contém esses dois, ele subiu um pouco para 3.700, né? E por aí em diante. Então dá para você ver esse método de pesquisa, né? Dá para a gente especificar grupos, eventos, diferentes tipos de uma maneira de fazer uma busca histórica no ambiente. Eu não vou ser só limitado a essa opção de clicar aqui no evento que eu quiser, ou o User Defined Group, né? Ou, eu não vou ser limitado a isso. Se eu quiser fazer uma busca inscrita, é só eu modificar aqui esse drag, tá em drag and drop mode, eu mudo aqui para texto. Aí eu coloco IP address equals, vamos pôr qualquer um aqui. Opa, eu dei o IP address errado. Mas, vamos aqui, voltar nos eventos rapidinho. Deixa eu dar um clear aqui. Vamos trazer tudo de volta. É só jogar um WebAudit ali. Dar um search. Eu consigo fazer aqui, ó, event name. É que eu tinha IP address igual a estampa. Ele não gostou porque é muito resultado baseado no que eu já tinha pesquisado aqui do IP do audit. Então, mas dá pra gente ver que com o tempo aqui a gente consegue ou fazer por texto ou diretamente no drag and drop, né? Se a gente também pesquisar por algo específico, o dashboard aqui embaixo, ele vai criar diversos tipos de gráficos, ou então um word cloud, um tree map, né? Aqui embaixo a gente tem vários tipos de gráficos que a gente consegue criar baseado no resultado, né? A gente vê aqui os resultados dessa busca. Se eu quiser estender a minha busca por mais tempo, eu posso estender ali, dar um search, aí ele vai limitar para esse tempo. Se eu quiser só um tempo no dia, eu cliquei ali e agora estou vendo somente de Thursday aqui, de quinta-feira, dia. Mas ao a gente pesquisar, esses gráficos aqui eles são vivos também. Então, se eu quiser, por exemplo, event name equals object audit, eu clico ali, aí ele agrega para mim e eu consigo mais uma vez pesquisar aquela informação que eu estava olhando, né? Vou voltar aqui para All Events, para a gente poder ver o resultado raw, o resultado real dos próprios logs. Então, a gente tem os gráficos aqui e no penúltimo aqui a gente tem o próprio log em si. Então, quando a gente vê o log, temos a opção também de selecionar coisas dentro do log, jogar lá para cima, tá? Fazer uma busca. E agora todos os resultados estão limitados a aquele valor que eu selecionei dentro do log em si, né? Então, esse engine de busca, de histórico, para poder começar a fazer correlações entre diversos equipamentos, é extremamente rápido. Porque aqui eu não estou limitando a nenhum equipamento específico. Eu quero ver toda vez que esse IP aparece em algum lugar, né? Então eu estou vendo aqui de diversos equipamentos, eu estou vendo de diversos tipos de eventos, né? Dá para a gente criar uma busca bem customizada, e aí, se necessário, eu tenho a engrenagem aqui de novo, eu consigo exportar essa informação a um relatório. Eu venho aqui e seleciono aqui, por exemplo, o título, eu quero mudar para André's Report, né? E aí que eu tenho os mesmos gráficos que a gente tinha como acesso ali. Se eu quiser, eu posso remover ou adicionar um, né? Eu vou remover esse aqui, eu não gosto desse, eu vou tirar esse, eu tiro esse também, eu deixo só esses dois, né? Até eu chegar na última página, que a última página é o próprio resultado dos logs em si, né? Então eu consigo rapidamente salvar e exportar um relatório, né, baseado nas buscas e nas pesquisas que eu faço do histórico das correlações, tá? Essa parte do in-depth, ele disponibiliza também um histórico de searches. Ou seja, se eu tenho uma busca mais comum, eu consigo salvar ela, aí eu não preciso montar ela toda vez, né? Eu consigo vir aqui e selecionar qual busca eu quero, que eu já criei no passado, né? E também ele tem a lista aqui
o histórico das buscas mais recentes. Tá? Vou passar aqui agora na parte onde a gente dá o poder do LAN, que é as regras. Né? Aqui na quarta aba onde diz Build, a gente vai passar para a parte que diz Rules. Tá? Aqui a gente tem um videozinho que eu recomendo vocês assistirem quando vocês estiverem fazendo o seu demo. Se vocês quiserem, você pode fechar aqui e começar a mexer nos rules, mas o videozinho ele é bem informativo, ele ajuda bastante a compreender como que essas regras do LAN trabalham. Né? Então, as regras vão funcionar muito similar àquele mesmo, aquele mesmo look and feel que a gente já tinha visto. Né? Então, quando a gente tem uma regra, a gente consegue criar ou customizar essa regra baseada aqui nos eventos, nas correlações disponíveis. Né? A gente selecionando um evento, a gente tem os campos desse evento. Tá? Selecionando o campo desse evento, é só a gente clicar e trazer aqui para a parte de correlação. E fazendo essas correlações, a gente também consegue tomar ações. Tá? Então, eu abri aqui uma regra qualquer. Vamos abrir vamos abrir uma outra mais aqui. Vamos ver. Tem uma de Worm que eu gosto de usar aqui. Ó. Worm Activity. Essa é porque ela tem mais correlação, então fica um pouco mais fácil de demonstrar e utilizar. Então, essa regra que a gente abriu é uma regra de Worm, que ela vai correlacionar diversos aspectos e identificar um Worm no ambiente. Né? Se a gente vê aqui, ele está olhando para um Process Info no Firewall, ele está olhando para um Logon, né, dentro de um grupo chamado Worm Accounts, e ele está checando isso 5 vezes em 30 segundos. Então, se ele tiver um Logon Failure 5 vezes dentro de 30 segundos, né, e tiver dentro de um outro grupo aqui, que é o TCP Audit Source Port 25, ou seja, ele está tentando propagar, ele está usando a porta de SMTP para enviar para outros locais, dentro de 10 vezes, dentro de 10 segundos. Né? Então, todos esses tipos de eventos têm que ocorrer dentro do determinado tempo, e aí ele vai correlacionar tudo isso. Se isso ocorrer uma vez dentro de 5 minutos, né, toma as seguintes ações. Manda um e-mail informando o grupo users, né, e desabilita o networking na máquina source, onde você reconheceu a atividade de Worm. Então essas regras, elas podem disparar automaticamente para você. Você consegue customizar o que essas regras vão fazer, utilizando aqui, criando suas próprias regras. A gente vai providenciar uma quantia bem grande de regras para você. Ó, você pode ver que tem algumas que já vêm habilitadas, tem outras que se encontram aqui embaixo. Nenhuma das regras, por padrão, vai tomar alguma ação. Né? Se você quiser que a regra tome uma ação, você vai ter que adicionar essa ação você mesmo. Por exemplo, desabilitar uma... Vamos dar uma olhada aqui nas ações. Vamos aqui, Proxy Logon Failure. Então, tem várias ações que a gente consegue tomar. Né? Coisas como bloquear um IP, deletar um usuário, remover um usuário, desabilitar o networking. Esse Detach USB aqui vale a pena a gente conversar também. Né? Muitas vezes a gente quer prevenir que usuários não removem informação do nosso local. Então, com o Detach USB a gente consegue, quando eles inserirem um USB dentro do ambiente, você consegue remover esse USB, evitando que eles consigam copiar dados ou informação a esse USB. Então, aqui, desabilitar um processo, matar um processo aqui por ID, por nome, fazer logoff do usuário, né, reiniciar uma máquina. Então, tem enviar uma mensagem, um pop-up, um threat. Tem várias opções aqui com o que tipo de ação a gente consegue criar dentro do LAN. Tá? E todas essas ações aqui, elas podem ser agregadas a uma regra, e as regras podem fazer essa correlação para você, determinando, né, o que está ocorrendo ou te informando se algo que você não queira está ocorrendo no seu ambiente. Tá?
Essas regras aqui, elas são bem simples. Você consegue ver que aquele mesmo padrão também tem a engrenagemzinha aqui. Se você quiser editar uma, é só você clicar 2 vezes ou clicar em editar. Você editando a regra, você tem a opção aqui de habilitar ou desabilitar ela, tá? E ele sempre vai fazer uma checagem aqui para você se a regra vai disparar corretamente ou não, tá? Então, vamos voltar aqui à página principal agora, que a gente consegue ver um pouquinho mais sobre as regras que estão disparando, né? A gente conversou sobre esses filtros. Um dos filtros que a gente consegue ver aqui é atividade de regras. A gente abrindo essa regra, esse filtro aqui, a gente vê todas as regras que estão disparando, né, dentro do LEM. Então, se a gente tem um e-mail que a gente está recebendo falando que tal regra está disparando, a gente pode vir aqui e ver qual regra é, né? Normalmente o próprio e-mail já nos vai informar, mas dá para a gente vir aqui também e depois ir no build, no rules, né? E modificar qual regra a gente quer para receber a informação ou não de quando existe uma correlação dentro do ambiente. Né? Embaixo do build aqui tem os grupos e os users, né? É bem direto aqui, é se você criar um usuário novo, dá acesso a ele, você dá a informação aqui do profile do usuário, você cria a conta, você vê que tipo de role ele vai ter, se ele vai ser administrador, se ele vai ter só visualização, se ele pode ou não fazer uma busca ou uma pesquisa histórica. Tá? Então tem aqui os usuários, mesma coisa com os grupos. A gente vê aqui os connectors que estão ligados a qual grupo, os profiles. Na última aba aqui é dos nós, que a gente falou que a gente ia retornar um pouquinho depois. A gente conversou sobre os agentes. Quando a gente clica em adicionar um nó, a gente vai ser levado para uma página onde a gente pode selecionar se é um nó de rede ou se é um nó com sistema operacional, né? Se é um nó de infra. Se for um nó de infra, a gente não precisa utilizar o agente. Se for um nó com sistema operacional, a gente usa o agente. Né? E aí aqui a gente consegue modificar e editar esses conectores que estão assinalados aos diversos nós. Tá? Também aqui na última aba é a parte de Analyze, que é os relatórios. Os relatórios não precisam residir diretamente no LEM. Você consegue pôr só o portal de relatórios, vamos supor, na sua máquina local, e aí acessar o LEM sem ter que abrir o LEM para gerar relatórios. Ou se você tem um auditor que está vindo, você consegue dar acesso a ele localmente na máquina dele, a esses relatórios aqui, né, e sem ter que dar acesso ao LEM por completo. Tá? Os relatórios aqui, deixa eu descer, ele é uma página onde lista diversos relatórios. Você consegue clicar aqui, ele está informando aqui a visualização do report dashboard aqui, né, onde você seleciona um relatório, ele executa o relatório para você, você consegue customizar um pouco da informação, como ela é apresentada, falar onde o relatório vai residir, né, o data source você vai especificar o LAN em si, né, e aí o report properties é onde você também vai configurar isso. Então aqui a gente tem vários relatórios que são tanto de compliance, como relatórios sobre informação de retenção, informação do LAN, informação de correlação. Né? Então, esses relatórios já vêm criados para você out of the box, né, por padrão, e você pode executar eles não só do LAN, mas também de outros locais. Tá? Eu vou passar aqui agora para a parte de perguntas e respostas. Eu vou pedir aqui ajuda para o Marco, para ele poder me auxiliar a cobrir essa parte de perguntas aqui. E aí a gente vai abordando as dúvidas que vocês tiveram durante a nossa conversa. Tá? Perfeito. André, muito obrigado pela sua apresentação. De nada, Marco. Obrigado vocês por estarem participando. Perfeito. Vamos lá a gente responder as perguntas, então. A primeira pergunta é, como funciona o licenciamento? Tá, o licenciamento do LAN, ele vai ser baseado em duas coisas, tá? Vai ser em nós de infra e servidores. Então, vamos supor, você tem o file server, você quer fazer file theme, né, que é o file analysis, você quer saber onde estão os arquivos, quem está acessando o que e tal.
Então, ele vai ter um custo que é por nós, e aí se você quiser adicionar workstations, ele também tem um custo à parte, que é bem mais barato do que é um custo assim mínimo de workstations em comparação aos nós e servidores. Então vai ser baseado no número de nós que você vai estar correlacionando dentro do LAN. Para comparação, assim, vale a pena a gente mencionar que o LAN não importa o número de eventos por segundo ou por minuto que um nó está enviando ao LAN. Né? Nós não vamos licenciar baseado no número de eventos. Nós vamos licenciar baseado no número de nós. Então, se você tem um nó de eventos, não importa o número de eventos. Desde que você tenha um nó licenciado, o LAN vai fazer a correlação. Oi, Marco? Oi, pessoal, desculpa, eu estava com problema do áudio aqui. Perguntas, vocês podem fazer através do chat. A próxima pergunta é do Vinícius. Como o agente do LEM coleta os logs do IIS? Tenho 3 sites fazendo logs. Consigo coletar logs de cada site? Isso, então tem algumas maneiras se você quer fazer essa análise de logs do IIS, temos uma maneira também de poder dar forward desses logs. É só você colocar aqui dentro do LAN. Se você precisar de ajuda instalando esse agente do LAN localmente no seu servidor, né, a gente, dentro do próprio LAN aqui, quando a gente vai no build, no manage nodes, você clicando nesse add nodes, ele tem o próprio agente, se você quiser manualmente instalar ele, ou ele te dá a opção de se conectar e instalar ele remotamente. Tem as duas opções. Quando o agente estiver lá, você pode especificar quais logs você quer monitorar e enviar. Bom dia, Márcio. Existe algum cálculo para descobrir o dimensionamento de disco? Exemplo, no GNOS, X, tempo de armazenamento dos logs? Sim, ótima pergunta, Márcio. A gente tem dentro daquela parte do Analyze que eu tinha mencionado para vocês, a gente tem um relatório que é um relatório de retenção, que é só você rodar esse relatório e ele vai falar, baseado na quantia de logs que eu estou recebendo agora, né, eu vou conseguir ter uma retenção de X tempo, de tanto tempo. Né? E aí é bem simples, se a retenção não estiver de acordo com o que você quiser, é só você dar um power off na máquina, adicionar mais espaço em disco, dar um power on, ele automaticamente reconhece que tem o disco adicional e ele faz o recálculo para adicionar mais espaço. Agora, se adicionar mais espaço em disco não é uma opção, o que você pode fazer é um backup da base de dados e aí no futuro restaurar esse backup e você vai ter acesso a todos os logs que estavam dentro daquele backup. Né? Então, nós temos vários clientes que utilizam a ferramenta, fazem um backup, vamos supor, mensal, né? E aí não precisam se preocupar com ter uma retenção com um disco muito grande, porque tendo esse backup mensal, eles sabem se eles, para uma auditoria ou para alguma coisa assim, se eles precisarem de alguma informação, é só eles fazerem um restore no backup, que eles vão ter todos os logs daquele tempo que o backup cobriu. Perfeito. A próxima pergunta, pessoal, vou pedir desculpa a todos através do meu áudio aqui, que eu acho que está com um pouquinho de eco. Já tentei resolver aqui, mas não consegui. Mas espero que vocês estejam compreendendo as perguntas. A próxima pergunta é do Manuel. Consigo coletar logs do SQL Server? Opa, consegue sim. Então, se a gente voltar aqui, vamos voltar aqui no Data Sources, porque aí a gente está conversando um pouco sobre conectores, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, vamos abrir aqui a origem de dados, né?
a gente está falando sobre, não sei, databases, cadê o de databases? Web server, database auditing. Então, vamos ver aqui a pergunta do Manuel. SQL Server, você consegue ver aqui os diferentes, SQL Server, os diferentes tipos de SQL Server. Se a gente vai no TWAC, que é a nossa comunidade, né, da SolarWinds, a gente consegue ver o roadmap do LAN e vale a pena mencionar que no roadmap já está a versão mais nova do Microsoft SQL também. Perfeito, perfeito. A próxima pergunta é do Rafael. O produto Security Information Event Management é o LAM ou o outro produto? Então, Security Information Event Management, exato. Então, quando você abre a nossa página aqui, eu acredito que você foi na página, quem foi? Foi o Manuel, isso. Você foi na página em inglês, você foi no solarwinds.com, em vez do solarwinds.com.br, por isso que ele está com um nome um pouquinho assim diferente. Se você ver aqui no solarwinds.com.br, deixa eu te mostrar. Né? Ele fala algo, segurança e conformidade. Né? Então aqui fala Security e Event Management, que é o que você viu em inglês. Então é só você clicar aqui em ou View All Security Products, ou descer aqui onde diz Saiba Mais, que você vai ser levado diretamente à página do LAN, e você pode baixar a avaliação gratuita aqui. Perfeito. André, a próxima pergunta. O LAN integra-se com a Active Directory? Isso, então. A gente consegue monitorar o Active Directory e receber informação dele da mesma maneira que a gente receberia de um outro sistema operacional. Né? O Active Directory, obviamente, vai residir num ambiente Windows, é só a gente jogar lá. Essas perguntas sobre diversos tipos de data sources, dá para a gente ver também aqui diretamente no data sources. Mas sim, a gente consegue integrar e monitorar o Active Directory sem problema. Perfeito. Essa solução coleta informações de switches, firewalls e roteadores? Vamos aqui na parte de origem de dados. Network Devices, né, switches, roteadores. E aqui a gente tem a lista de diversos switches e roteadores que a gente consegue coletar. Perfeito. É possível armazenar logs de bancos de dados, Oracle e SQL? Isso, então, se a gente dá uma olhada na pergunta do Manuel, antes ele estava perguntando sobre o banco de dados Microsoft SQL, né? A gente não chegou a conversar sobre Oracle, mas SQL a gente já cobriu e Oracle a gente tem aqui as versões 10, 11 e 9. 9, 10, 11. Perfeito. Qual o formato que as letras são gravadas? XML ou text? Deixa eu abrir essa pergunta aqui que eu não sei se eu compreendi. Qual formato as letras? Desculpa. Eu vou precisar de mais informação nessa pergunta. Qual o formato que os alertas são gravados? Os alertas. Tá, então vamos lá na parte de alertas. Então aqui dentro do LAN, a gente consegue ver as regras, né? As regras elas vão ter ações, uma das ações é alertar. Esses alertas aqui você consegue informar de diversas maneiras, mas eles residem, na verdade, dentro do próprio LAN. Então, eles são criados via esse GUI, essa interface aqui, tá? E eles residem dentro do nosso banco de dados e as ações que você vai tomar inclui enviar um informativo ou um alerta, um pop-up. Esse pop-up pode ser um pop-up no próprio sistema operacional, ele não precisa ser um pop-up, vamos supor, dentro de uma página web, se é isso que a
Eu não sei, eu não vi quem era que estava perguntando direito, mas os alertas residem dentro do GUI e do LAN, que reside dentro do nosso repositório, nosso banco de dados. Perfeito. Nós temos aqui outra pergunta do Márcio. Existe um cálculo para descobrir o dimensionamento de disco? Exemplo, no de nós sistema de armazenamento de logs? Não. Desculpa, André, essa já foi feita a pergunta. A outra pergunta é possível criar alertas para indisponibilidade dos ativos, links e etc., mesmo que não sendo essa a principal função, consigo relacionar com o Web Help Desk? Então tá, vamos aí. Tem várias perguntas. Consigo relacionar com o Web Help Desk? Sim, é possível. O Web Help Desk consegue receber um e-mail e criar um ticket. Né? Você especifica qual parte do e-mail faz o quê. Então você consegue fazer isso sim com o LAN. Agora, é possível criar alertas para a indisponibilidade dos ativos. Então, geralmente, essa parte de indisponibilidade de ativos e links, isso vai ser monitorado pelo NPM. Né? O NPM ele vai fazer ele vai fazer isso de uma maneira melhor. Né? Mas o LAN ele é mais focado na correlação de eventos. Se o dispositivo caiu, obviamente ele vai parar de receber eventos. Né? Então tem uma maneira de identificar assim. Né? Mas para monitorar ativos e links, né, a recomendação seria o NPM. Perfeito. Pessoal, creio que nós respondemos aí todas as perguntas e gostaria de agradecer a participação de todos vocês e peço desculpa pelo meu áudio. E lembrando que qualquer dúvida, qualquer informação que vocês precisarem, no nosso site vocês têm tanto o telefone de contato dos representantes da SolarWinds, como também os e-mails. Agradeço a participação do André e a participação de todos vocês. Lembrando que na próxima semana nós teremos outro webinar e todos estarão recebendo o convite, onde nós estaremos fazendo o webinar do DPA. Pessoal, muito obrigado. Tenham um bom dia a todos. Tá, Marco, antes da gente terminar rapidinho, apareceu uma outra pergunta aqui do Vinícius, né, que ele perguntou a respeito de bloquear um IP que está executando um brute force. Sim, Vinícius, dá para você bloquear. Uma das ações aqui eu selecionei na minha tela, não sei se você está conseguindo ver, Block IP. Né? Então, a gente consegue bloquear um IP quando a gente fazer a correlação que existe um brute force. Né? Se eu não me engano, a gente já tem até uma regra padrão para isso, você nem precisa criar a regra, é só ir habilitar ela. Tá? Terminando também, obrigado Marcos, obrigado pessoal. Não, de nada, de nada. Até semana que vem que a gente conversa um pouco sobre o DPA e sobre os databases. Obrigado, um abraço, tchau.